Neste vídeo, abordarei os 3 melhores indicadores gratuitos para scalping em 2025. O scalping é o estilo de negociação mais difícil que existe e exige entradas e saídas extremamente precisas. E os traders precisam saber onde estão localizados os principais níveis de suporte e resistência, incluindo pontos de interesse de compra e venda, para realizar o scalping de forma eficaz. Dito isso, ter as ferramentas certas para scalping é um divisor de águas e é praticamente necessário para entender todas as flutuações de preço que ocorrem durante uma sessão ao vivo. Agora, sem mais delongas, vamos dar uma olhada. Os 3 melhores indicadores gratuitos de scalping no TradingView. Certo, comunidade Trading IQ. Agora, o primeiro indicador da nossa lista dos melhores indicadores de scalping de 2025 é o Chronicle IQ. E o que o Chronicle IQ faz é essencialmente calcular um perfil de delta de volume para toda a sessão e até mostrar o histórico de interesses de compra e venda em áreas de preço específicas. Então, deixe-me explicar. Se observarmos onde está esse conjunto vermelho de colunas, podemos ver que o delta de volume é negativo nessa área de preço. Mas se também observarmos essas linhas verdes que se estendem à esquerda com esses pequenos círculos verdes, podemos ver que, em algum momento, os compradores dominaram essa área de preço mais alto. Mas, no final das contas, como o preço era negociado dentro dessa zona, os vendedores conseguiram sobrecarregar os compradores. E isso é algo que um perfil de delta de volume regular, ou mesmo um perfil de volume super simples, não nos mostra. Mas o que o Chronicle IQ nos mostra é a pintura finalizada, todos os traços e também como a pintura foi criada. E isso é um divisor de águas com indicadores de perfil de volume e delta de volume. Agora, se estivermos usando o Chronicle IQ para scalping, o que realmente estamos procurando são níveis de preço onde o interesse histórico de compra foi muito alto e onde o interesse histórico de venda foi muito alto. Então, por exemplo, se observarmos o Chronicle IQ, podemos ver que há muito interesse de compra em um valor de delta de volume extremamente positivo próximo a esse nível de preço. E isso significa que historicamente houve alto interesse de compra nessa zona de preço. Agora, quando estivermos fazendo scalping com uma ferramenta como o Chronicle IQ, queremos identificar todos esses focos de alto interesse de compra e, com mais confirmação otimista, considerar essas zonas de preço como potenciais configurações de entrada longa. Por exemplo, consideraríamos uma potencial entrada comprada nesta coluna verde que se estende bem à esquerda, o que nos mostra que há um interesse de compra muito alto nesse nível. E a partir daqui, podemos decidir definir nossa meta de lucro e stop loss com base em nossas próprias regras de negociação que costumamos usar, ou podemos procurar por focos de alto interesse de venda ou de compra. Então, se estivermos assumindo uma posição comprada neste nível, e não temos uma meta de lucro ou stop loss predeterminados, poderíamos procurar áreas onde o interesse de compra cai de um precipício ou áreas onde o interesse de venda é completamente dominante. Agora, existem 2 áreas de preço potenciais onde essas condições são atendidas, que seriam aproximadamente nesta zona de preço, onde podemos ver o interesse de venda dominar o interesse de compra e o interesse de compra cair de um precipício, ou aqui em cima, neste bloco de preço, onde o delta de volume é muito negativo. Agora, existem 2 áreas de preço potenciais onde essas condições são atendidas, e seriam aproximadamente nesta zona de preço, onde podemos ver o interesse de venda dominar o interesse de compra e o interesse de compra cair de um precipício, ou aqui em cima, neste bloco de preço, onde o delta de volume é muito negativo. A partir daqui, podemos estender nossa meta de lucro para cima, para qualquer uma dessas 2 zonas, e então procurar nosso stop loss. Agora, nosso stop loss normalmente deve ser menor do que nossa meta de lucro quando estamos fazendo scalping. Estratégias de scalping geralmente não têm alta taxa de ganho, mas operam com grandes lucros em relação a perdas muito pequenas. Portanto, podemos criar nosso stop loss simplesmente observando a relação risco-retorno de nossa operação potencial. Mas, se estivermos em uma posição comprada como essa, também podemos procurar por nichos onde o alto interesse de compra começa a cair e onde o interesse de venda começa a dominar. Um exemplo potencial dessa área de preço seria em torno dessa zona de preço, onde o interesse de venda começa a desafiar o interesse de compra e o delta líquido não é extremamente positivo como é onde assumimos nossa posição. Um exemplo potencial dessa área de preço seria em torno dessa zona de preço, onde o interesse de venda começa a desafiar o interesse de compra e o delta líquido não é extremamente positivo como é onde assumimos nossa posição. Então, se arrastarmos nosso stop loss para esta zona de preço, podemos ver que temos uma relação risco-retorno de aproximadamente 1,591 e uma excelente configuração de negociação com potencial para scalping. Agora, o segundo indicador desta lista dos melhores indicadores gratuitos de scalping no TradingView em 2025 é o Order Pro IQ. O que o Order Pro IQ faz é essencialmente criar um fluxo de ordens de preços de ticks para o ativo em seu gráfico. E certamente aqueles que negociam usando estratégias de fluxo de ordens já viram. Um indicador como este antes é essencialmente o fluxo de ordens do ativo subjacente. E o que este indicador faz é classificar as ordens em pequenas, grandes e médias. Você entendeu? E ordens muito grandes serão representadas por bolhas azuis ou vermelhas, enquanto ordens muito pequenas serão representadas por bolhas azuis e vermelhas bem pequenas. Com este indicador, podemos ver quando ordens grandes estão sendo colocadas e em que direção. Assim, bolhas vermelhas, por padrão, indicam uma ordem de venda, enquanto bolhas azuis, por padrão, indicam uma ordem de compra. Agora, o Order Pro nos permite ver o que os traders estão fazendo no nível do tick, e isso é muito importante para o scalping, e é por isso que o Order Pro está nesta lista. Agora,
Para os traders de fluxo de ordens, eles saberão exatamente o que fazer com esta ferramenta. Mas se você não está familiarizado com um indicador como o Order Pro, posso lhe dar uma configuração básica que pode ajudar a ter uma ideia de como usar esta ferramenta para scalping. Agora, para uma configuração básica e simples para o Order Pro IQ, o que queremos procurar é uma cadeia de bolhas de tamanhos extremamente semelhantes, aproximadamente na mesma área de preço, que é essencialmente o que nós temos com esta sequência de ticks de preço. Agora, uma vez que tenhamos uma cadeia de pequenas bolhas que ocorrem consecutivamente, queremos ver uma ordem grande romper essa pequena faixa para cima ou para baixo. E foi exatamente isso que obtivemos aqui com esta bolha azul muito maior, que era uma ordem muito grande para o ativo no meu gráfico. Agora, esta grande bolha azul indicou que uma grande ordem de compra foi preenchida e esta ordem efetivamente tirou o preço desta faixa de preço muito pequena em que estava originalmente sendo negociado. E isso pode sinalizar um rompimento de alta de curto prazo, quando a sequência ocorre. É claro que, se, em vez disso, o preço caísse e uma bolha vermelha muito grande ocorresse em vez de uma grande bolha azul, e essa grande bolha vermelha derrubasse o preço da faixa de preço anterior, também podemos considerar uma potencial oportunidade de venda, onde o movimento de baixa volátil pode ser explorado. Para aqueles mais experientes com esse tipo de indicador, o Order Pro também permite definir um valor de filtro em USD para o dimensionamento da ordem, permitindo filtrar completamente as ordens pequenas e observar apenas onde as ordens grandes estão sendo atendidas. Isso pode ajudar ainda mais nas oportunidades de scalping, pois você só verá em que direção as grandes empresas estão negociando. Certo, comunidade Trading IQ. Agora o último indicador da nossa lista dos 3 melhores indicadores gratuitos para scalping em 2025 é o ZAP IQ. E o ZAP IQ apenas calcula VWAPS ancorados a partir das principais máximas e mínimas de preço no gráfico de preços. Agora, isso é importante porque conseguimos ver onde está o preço médio ponderado pelo volume para máximas e mínimas importantes durante a sessão, e frequentemente esses VWAPS ancorados podem atuar como pontos de suporte e resistência quando testados novamente durante a sessão. E apenas observando meu gráfico, onde essas linhas verdes mostram esses VWAPS ancorados que acabei de explicar, podemos ver que essas linhas funcionam consistentemente como pontos de suporte ou resistência. Agora, o que queremos fazer com o ZAP é procurar os VWAPS ancorados ou essas linhas verdes que estão em operação há algum tempo e considerá-las potenciais pontos de suporte ou resistência, especialmente quando os VWAPS ancorados começam a se sobrepor ou se agrupar na mesma zona de preço, que é praticamente o que aconteceu aqui. Temos um VWAP ancorado sendo extraído dessa importante máxima de preço e dessa importante mínima de preço. E conforme o preço subia, descia e se movia normalmente, tanto o VWAP ancorado dessa máxima quanto dessa mínima começaram a se sobrepor. E podemos ver que, quando o preço caiu para esse cluster de VWAP ancorado, o interesse de compra aumentou e o suporte praticamente se manteve nesse ponto de preço. E isso poderia ter sido uma ótima oportunidade de scalping para cima. E apenas observando as sequências históricas de preços e como eles são negociados nesses VWAPS ancorados, podemos ver várias oportunidades em que esses VWAPS ancorados funcionaram como suporte ou resistência ou começaram a se agrupar ou se sobrepor. E quando o preço retestar essas áreas, podemos esperar que elas funcionem como suporte ou resistência e procurar oportunidades de scalping. Não deixe de participar do servidor do Trading IQ no Discord, onde temos vários traders ativos discutindo suas ideias de trading, backtesting, automação, lucros e muito mais. E siga-nos no TradingView para que você esteja sempre por dentro do que estamos fazendo. E não deixe de curtir, comentar e se inscrever nas notificações para ser avisado sempre que eu lançar um novo indicador gratuito para a comunidade ou um vídeo tutorial como este. Isso é tudo por este vídeo. Muito obrigado!